Olá, meus amigos e minhas amigas. Dos diversos assuntos do vídeo de hoje, iniciamos falando sobre atualizações no norte da Ucrânia. E naquela região, os russos continuam avançando no Oblast de Sumy, que, como vocês sabem, corresponde à porção ucraniana ali próximo da fronteira russa com Kursk. Segundo Andriy Tchenko, porta-voz do Serviço de Fronteira da Ucrânia, pequenos grupos de assalto russos seguem atacando essa região e tentando avançar em direção a Novenk e Zuravka. A ideia russa aqui parece ser manter a pressão constante, testar as defesas ucranianas e possivelmente abrir novas frentes de combate, tipo um ataque em grande escala. Agora, sobre a possibilidade de um ataque russo maior através da fronteira com Chernihiv, o coronel Vadim Minik, do Comando Operacional Norte da Ucrânia, disse que a situação está sob controle. Ele reforçou que grupos russos de sabotagem e reconhecimento já operam na área há muito tempo, né? Logo, isso é uma tática contínua da Rússia, infiltrar pequenas unidades para testar as linhas inimigas e desestabilizar as defesas. Bom, gente, no campo da cooperação militar, a Suécia anunciou um novo pacote de ajuda para a Ucrânia. O ministro de Defesa sueco, Paul Johnson, disse que Estocolmo vai fornecer um pacote no valor de 3 bilhões de coroas suecas, algo que fica ali em torno de 300 milhões de dólares. Esse pacote incluiria 18 sistemas de artilharia Archer, 5 sistemas de radar de contra-bateria Artur e um reforço financeiro para a produção de projéteis e artilharia na própria Ucrânia. Como sabemos, a artilharia tem sido um fator-chave nessa guerra, então qualquer reforço nessa área para Kiev é sempre bem-vindo, né? Além disso, a Ucrânia firmou um novo acordo bilateral com a Espanha, que é para fortalecer a cooperação em defesa. O ministro de Defesa ucraniano, Rustem Umerov, assinou o documento junto à ministra espanhola Margarita Robles no dia 14 de março. O acordo inclui apoio ao treinamento militar das tropas ucranianas, algo que desde o início é muito importante para manter a força operacional das unidades de combate. E tem mais movimentação diplomática, tá? Zelensky se reuniu com a representante holandesa Dylan Yezigoy-Zegerius para discutir aquela proposta de cessar-fogo de 30 dias entre os Estados Unidos e a Ucrânia, além de um possível fornecimento futuro de caças F-16, drones e munições. A Holanda também sinalizou apoio no desenvolvimento da indústria bélica ucraniana, algo que, como já comentamos em vídeos anteriores do canal, Kiev tem buscado intensificar para reduzir sua dependência dos aliados ocidentais, né? Agora, mudando o foco para Kursk, nos últimos dias muito se falou sobre o contínuo fechamento do cerco em torno das tropas ucranianas que ainda permaneciam ali, né? Trump chegou até a fazer um apelo para que Putin poupasse a vida desses soldados. Em resposta, Putin, como se estivesse atendendo ao apelo de Trump, afirmou que quem se rendesse seria poupado. Sem dúvida, essa imagem é bem negativa para a Ucrânia, né? Acaba mostrando uma situação de fragilidade. No entanto, Zelensky se manifestou sobre isso. Ele disse que as tropas ucranianas ainda estão combatendo as forças russas e norte-coreanas dentro do território russo e desmentiu boatos de que os soldados ucranianos estariam cercados nessa região. No entanto, admitiu que Moscou está acumulando forças nas proximidades para lançar um novo ataque na região nordeste da Ucrânia, especificamente em Sumy, e disse que sobre isso eles estão cientes e que vão contra-atacar. Como vocês sabem, no campo diplomático, Putin declarou que apoia, em princípio, a proposta de Trump para um cessar-fogo de 30 dias, mas quer garantir algumas condições antes de aceitar qualquer trégua. Enquanto isso, o premier britânico Keir Starmer disse a um grupo de cerca de 25 líderes europeus que a pressão sobre Putin precisa aumentar para que ele aceite um acordo de paz. Por fim, Zelensky comentou que a situação em Pokrovsk, cidade estratégica no leste da Ucrânia, está estabilizada e revelou que a Ucrânia usou pela primeira vez um novo míssil de longo alcance produzido internamente. Bom, gente, como eu sempre gosto de lembrar, em uma guerra a primeira vítima é a verdade, tá? E informação e contra-informação são armas poderosíssimas. Por isso temos que receber essas informações com cautela. Até mesmo vídeos, caso não tenham sido verificados de forma independente, podem acabar sendo fonte de desinformação. Isso pelo fato de que eles podem tratar de lugares diferentes, de datas diferentes, de edições e hoje, até mesmo ter sido criado artificialmente pelas modernas ferramentas de inteligência artificial. Ou seja, um vídeo não necessariamente é uma prova cabal de que algo aconteceu. Mas voltando ao discurso de Zelensky, ele foi bem direto ao dizer que a guerra não pode se prolongar e que os Estados Unidos precisam pressionar Putin para garantir que a Rússia esteja disposta a encerrar o conflito. Segundo ele, a única maneira de forçar Moscou a negociar um fim para a guerra é através de pressão constante.
Zelensky fez questão de diferenciar, a postura da Ucrânia da de Putin. Na visão dele, Kiev aceitou imediatamente a proposta americana de cessar fogo, enquanto Moscou responde com evasivas e exigências impossíveis de serem cumpridas. Em um ataque direto a Putin, ele disse que o presidente russo está mentindo sobre a situação real no campo de batalha, sobre o número de baixas e sobre o estado da economia russa, que, segundo ele, foi seriamente prejudicada pelas ambições imperialistas do Kremlin. Segundo Zelensky, Putin não pode simplesmente sair da guerra, porque isso deixaria ele sem nada. Por isso, Moscou estaria sabotando qualquer esforço diplomático antes mesmo que um cessar-fogo seja estabelecido. E ele ainda alertou que Putin vai tentar arrastar o mundo em discussões intermináveis, enquanto a guerra continua, e que cada condição que ele impõe é apenas uma tentativa de bloquear qualquer avanço diplomático. Agora, gente, de uma forma muito mais diplomática do que a atuação dele na Casa Branca, ele tratou de responsabilizar os Estados Unidos pela solução, dizendo que os Estados Unidos da América têm o poder de acabar com essa guerra se quiserem. No ato de valorização dos soldados, Zelensky também aproveitou para lembrar que ontem foi o dia do voluntário militar na Ucrânia, um momento para homenagear aqueles que têm defendido o país desde o início da guerra. Ele destacou que essa guerra, que já dura mais de 3 anos, está em sua fase mais intensa, mas que, na verdade, a luta começou há 11 anos com a ocupação da Crimeia e os combates em Donetsk e Luhansk. Para Zelensky, agora cabe aos aliados garantir que a Rússia aceite o caminho. Ele rejeita qualquer desculpa para prolongar o conflito e reitera que Putin não tem interesse real em acabar com a guerra. Mas que a força da América é suficiente para fazer isso acontecer. Vocês lembram daquela coalizão que o Reino Unido estava tentando reunir para fugir da burocracia da OTAN e da União Europeia? O premier britânico Keir Starmer organizou uma reunião virtual hoje, sábado, com cerca de 2 dezenas de líderes ocidentais para tentar aumentar a pressão sobre Putin e buscar apoio para um possível cessar-fogo. A tal iniciativa impulsionada por Trump, Estiveram presentes os líderes da Alemanha, da França, da Itália, Canadá, Austrália e o secretário-geral da OTAN, além de Zelensky, Mas, curiosamente, os Estados Unidos não participaram diretamente. O que Starmer destacou foi que essa coalizão de nações dispostas reafirmou 2 compromissos: manter o apoio militar à Ucrânia enquanto a guerra continua e garantir a segurança do país caso um cessar-fogo seja alcançado. Ele também disse que militares ocidentais vão se reunir na quinta-feira no Reino Unido para traçar planos concretos de apoio à Ucrânia no caso de um acordo de paz. Ou seja, os países da OTAN e aliados já estão se preparando para o cenário pós-guerra, ou pelo menos para garantir que a Rússia não tente retomar a ofensiva caso haja um cessar-fogo. Gente, mas aí entra um problema, A Rússia já deixou claro que não vai aceitar forças ocidentais em solo ucraniano. Então, mesmo que um acordo seja alcançado, como garantir que ele será respeitado? Starmer reconheceu que um backstop dos Estados Unidos é essencial para dissuadir futuras agressões russas e confirmou que Londres mantém contato diário com Washington sobre o tema. Bom, agora atravessando para o Oriente Médio, a situação em Gaza segue delicada, apesar do cessar-fogo acordado em janeiro. Hoje, sábado, pelo menos 9 palestinos, incluindo 3 jornalistas, foram mortos em um ataque aéreo israelense na cidade de Beit Lahia, no norte de Gaza. Segundo testemunhas, o ataque atingiu um carro de uma equipe da Al-Qair Foundation, uma organização de caridade que estava sendo acompanhada por jornalistas. O exército israelense afirmou que o alvo do ataque eram 2 indivíduos que operavam um drone que supostamente ameaçava as tropas israelenses na região. Mais tarde, Israel atacou outro grupo que teria coletado os destroços do drone e entrado em um veículo. Mas o exército não forneceu detalhes sobre como determinou que esses alvos eram de fato ameaças militares. O Hamas negou as alegações e acusou Israel de violar o cessar-fogo. Segundo Salam Amaru, chefe do escritório de mídia do governo de Gaza, a equipe atingida era composta por civis e estava atuando em uma missão humanitária perto de um abrigo. O grupo palestino afirmou que, desde o acordo de 19 de janeiro, 150 palestinos foram mortos por ações israelenses, o que coloca em risco a continuidade da trégua. Enquanto isso, as negociações para um cessar-fogo definitivo continuam no Egito, Na sexta-feira, o Hamas propôs libertar Erdan Alexander, um soldado israelense com cidadania americana, como parte de um avanço nas negociações. Mas, por incrível que pareça, Israel rejeitou a oferta, classificando ela como guerra psicológica.
O governo de Netanyahu, e apoiado por Washington, quer estender a trégua temporária antes de avançar para um acordo definitivo, enquanto o Hamas quer que se cumpra o que foi acordado e se passe para a segunda fase. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil a você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.